de participar dessa reunião. É praticamente impossível eu abordar os principais aspectos da minha experiência, da experiência dos meus amigos, meus colegas, em função da minha existência ter sido tão prolongada e eu ter vivido bastante intensamente. Eu tive a sorte de ter sido camponês com a quarta classe primária, aprendido muito pouco. Até os 17 anos, eu cuidava de gado, fazia roça, plantava, fazia as coisas. E éramos 10 irmãos, mas 3 tinham sido assassinados quando criança. E numa determinada fase, minha irmã, que era antepenúltima, eu era o penúltimo, eu era o nono, e minha irmã suicidou. O suicídio da minha irmã marcou profundamente, porque nós éramos muito amigos, muito ligados. E eu que achei, quando ela caiu e estava morta, e carreguei nos braços até em casa, desesperado, chorando. Com a morte, minha irmã, que era professora no Paraná, foi lá e tirou toda a família. Eu fui estudar com um irmão que estudava engenharia em Curitiba. Meu pai ficou com minha irmã, minha mãe foi para outro lugar, toda a família, nunca mais nos conseguimos reunir. Bem, eu acho que tem um filósofo que dizia: nasces com as tuas virtudes e com os teus efeitos, e irás com eles até o túmulo. Eu penso que não. Eu acho que nós nascemos com tendências, e é a experiência de vida, as nossas motivações, os nossos conhecimentos na fase tenra da idade, que nos faz ser dessa ou daquela maneira. Nós podemos ser bons ou maus de acordo com aquilo que foi incutido na nossa mente numa fase tenra da vida. Eu nasci sou muito mole. Eu choro por qualquer tipo de sofrimento, e sempre fui avesso ao sofrimento e à injustiça. Meu pai não era uma pessoa de esquerda. Meu bisavô era uma pessoa de esquerda, mas meu pai não era. Eu tinha tudo para ser muito reacionário, porque a ida para a fazenda foi numa época que meu pai tinha uma imensa propriedade e ela foi ocupada, foi loteada. E perdemos tudo e ficamos sem nada, tivemos que ir para outra fazenda. E eu fui para o Paraná, cheguei no Paraná analfabeto quase, saindo do mato, profundamente traumatizado pela morte da minha irmã, e comecei foi terrível os primeiros tempos. Meu irmão era um gênio, muito inteligente, mas tinha aquelas coisas. Fui viver com ele, era muito difícil. Fui convocado para o Exército. E no Exército, eu comecei foi minha salvação, porque eu comecei a praticar educação física, fazer tudo, e me liguei, comecei a ensinar as crianças, não, os soldados que eram analfabetos, comecei a dar aula para eles, fiz os cursos militares e subi, ascendi lá, fui promovido, fiz os cursos, tudo, e comecei a estudar. Estudava à noite e trabalhava de dia. Fiz o curso secundário, fiz o vestibular, fiz medicina, fiz tudo, mas aqui entra uma ressalva. A maioria dos militares, naquela época do terceiro exército, não eram
golpista. O golpe de 64 foi feito por uma minoria. A maioria, em 61, nós participamos ativamente para impedir o golpe. Fizemos tudo e garantimos, o Terceiro Exército garantiu a posse. De 61 até 64, eu estava absorvido pelo estudo e não vivi intensamente a política. O golpe foi de surpresa. E o comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, onde eu estava, nos reuniu e disse, olha, o golpe saiu e eu tenho minha posição, sou radicalmente contra o golpe, devo ser preso, agora eu dou liberdade para que vocês escolham a posição que irão tomar. E eu sou excessivamente emotivo e tento julgar com a racionalidade. Eu tentei fazer tudo para tomar o quartel, fazer tudo, me expus ao máximo. Achava que era impossível permitir o golpe. E com essa aí eu fui submetido ao inquérito policial militar e no primeiro ato institucional eu fui excluído. Comecei a assistir, dar assistência aos presos políticos, aquelas coisas tudo. E fui me ligando. Eu sou muito pacífico, não sou nada violento. E a minha atuação começou a apoiar esse pessoal. Não tinha nenhuma ligação com nenhum partido. Mas à medida que eu comecei a ver o empenho dos estudantes, daquelas pessoas que eram torturadas, fui conhecendo a verdade, fui me transformando, até achar que a democracia formal era um absurdo, que ela só existia quando a classe dirigente ganhava. Quando perdia, deixava de ter validade. E aos poucos, admiti a ideia do comunismo e me tornei comunista. Bem, e comecei a integrei nos partidos e comecei a participar da resistência. Não posso prolongar, que é muita coisa, eu quero ressaltar isso, que a finalidade é a prisão. Eu estou afastando do objetivo. Mas o certo é que aí liguei ao partido e participei de tudo. Só não fui preso e no Brasil por várias circunstâncias que não posso enumerar aqui. A ida para o Chile foi quando eu perdi o contato, a maioria das pessoas já tinham sido presas e morridas. O último contato que eu tive com Apolônio de Carvalho no Rio, depois tive outros contatos e, finalmente, o Elinor Mendes de Brito e o Chanha, que eu consegui contatar, foram presos no Paraná e levados para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava num hospital em Curitiba, um hospital de pediatria. E decidi ir para o Chile para contatar os companheiros que tinham saído por sequestro, que foram para lá, e também pela admiração que eu tinha que eu era fã do socialismo e democracia. Eu tinha lido muito um autor alemão, que era o Erich Fromm, e ele tinha uma crítica profunda à União Soviética, à China, à Coreia, todos os países, e tinha uma esperança grande
que a humanidade podia desenvolver dentro de uma democracia, mas com justiça social, com repartição de riqueza, todas as coisas diferentes. E a minha ideologia era essa até o golpe. Bem, no Chile, eu cheguei e apresentei no Serviço Nacional de Saúde. E o colega que estava lá me disse o seguinte, olha, falou, você começa, apresentei o diploma, as coisas, e ele pegou e falou, olha, você começa a trabalhar agora. Se você tiver alguma dificuldade econômica, eu dou dinheiro do meu bolso. Isso vai custar você receber alguma coisa? Aí eu falei, eu não quero, eu quero ajudar, né? E comecei a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Examinei umas 15 mil crianças, tudo que eu fiz lá. Trabalhava voluntário na populações pobres, assistia todos os brasileiros, ia de casa em casa, e tinha um dia que eu dedicava a consulta no Hospital JJ Aguirre aos brasileiros. Então eu fiquei conhecendo toda a colônia, as pessoas que morreram, as pessoas que sobreviveram, que foram presas, que foram torturadas, praticamente eu as conheci todas. Tem pessoas que, quando eu lembro, eu conhecia a Maria, que tinha uma criança que eu atendia a criança dela e atendia. Parece que ela morreu. Conheci o Gaúcho, que eu tratei dele, teve problema psicológico, eu tratei dele muito tempo. E tinha uma amizade dele também, foi sequestrado na Argentina e morreu. Eu conheci praticamente todos os brasileiros que estavam no Chile. Eu tenho que entrar na parte do Chile, agora não posso prolongar, mas a minha prisão se deu numa circunstância péssima. Eu tomei a posição contrária ao do partido, que era de recuar, que nossa função era lutar no Brasil, resistência no Brasil. Eu achei que, se eu estivesse no Chile, no momento do golpe, eu não saía, eu ia lutar com os chilenos. E organizamos um grupo e fiquei trabalhando com os chilenos. Então, naquele período, eu trabalhei intensamente, preparando cursos de enfermagem, armamento, tudo, dos chilenos, para ter condição de resistência. Nos últimos dias pré-golpe, eu passei, quase não comia, a gente não tinha comida para comprar 1/8 de quilo de açúcar, pão, a gente quase não tinha comida. Eu passei uns 2 dias quase que só dando curso de madrugada toda, e sem alimentação. Quando foi no dia do golpe, eu encontrei com o Mancha Negra, no centro de Santiago, o OSNI, né, que a gente chamava de Mancha Negra, na rua Teatino com McKeever, perto do Palácio do Allende, do governo. E ele falou, olha, está saindo um golpe. Eu não sabia. Ele falou, e nós estamos aqui, temos que sair. Aí eu saí imediatamente, eu consegui entrar em caminhão, tudo, e eu tinha sido encarregado de repartir o dinheiro para os colegas saírem do país com ele. Então, eu tinha bastante dinheiro, mas não consegui nada, ficou em casa, porque estava tudo proibido, não podia sair. Todo o pessoal que estava lá na casa, no aparelhão que nós chamávamos, tinha muitas camas, muita gente lá, não estavam. O Reinaldinho, nós fomos para uma fábrica com outros colegas para a resistência, era os dirigentes do Partido Socialista. E eles disseram que não havia condição de resistência, que o Partido Comunista tinha recuado e que não havia condição.
nós fomos para um bairro operário, para a casa de um dirigente socialista. Chegou lá, eu sou muito mole demais. A gente estava sentado com aquela mal encarado, né? A gente todo armado, todas aquelas coisas, e eu escutei um rapazinho de 12, 13 anos falando com a mãe. A mãe disse o seguinte: olha, seu pai traz esse pessoal para cá, o que nós vamos fazer? Nós não temos comida nem para nós. O que nós vamos fazer? Aí eu raciocinei. E nós tínhamos combinado que a gente não entregava vivo. A gente lutava, mas a gente morria combatendo, mas não ia prisioneiro nunca. Eu falei, como é que eu vou resistir com essas crianças? Aí propus para o Reinaldo, falei, vamos voltar para o aparelho. E ele concordou, saímos dois para o aparelhão. Ficamos lá, não tinha comida, eu já estava uns 3 dias quase sem comer, não tinha comida nenhuma em casa. Aí ficamos, no dia seguinte, era um tiroteio para todo lado, e o Reinaldo me provocou, né? Porque ele disse, olha, você quis vir para cá, e agora nós não temos jeito de combater, todo mundo está lutando e nós estamos aqui. Aí eu disse por isso, não, Serginho, vamos já. Peguei uma pistola, peguei as coisas todas, ele também, e saímos. Mas nós não conseguíamos avançar, tinha os helicópteros que davam coordenadas, tinha os tanques, tinha todo, andava um pedaço lá, não sei quantas quadras, né? Aquelas coisas, tivemos que recuar para casa. Aí, eu não sei se foi nesse dia ou coisa, ele disse assim, olha, eu vou jogar um dominó na casa do vizinho ali. Você quer ir? Eu falei, não. Aí ele foi, eu fiquei em casa e comecei a ler um documento que tinha dado uma amiga que eu assistia a criança dela, que era Cristina, o filho chamava, era um menininho que eu assisti, ela me deu um documento trotskista. E eu estava lendo aquele documento lá, e sem comer muitos dias, aí cochilei, dormi. De repente, bater na porta. Eu falei, pô, chegou o Reinaldinho, eu vou ver. Levantei, sem sapato, com uma calça dessas de brincoringa, uma camisa dessa cor assim, azul, e falei, vou ver. Quando eu cheguei na porta, na cozinha, eles já tinham entrado, estava na porta, tinham 8 pessoas apontando a arma em cima de mim. E é engraçado, a gente sabia que ia morrer, porque a média do guerrilheiro urbano é 1 ano e meio, coisa parecida, pela estatística nacional. Mas morrer não é fácil e não é fácil ao mesmo tempo. A hora que eu vi, minha boca secou. Eu não conseguia falar. Disparou o batimento cardíaco, tudo, e eu falei, naquelas frações de segundo, pensei, puxa vida, morri. Que vergonha. Não consegui fazer nada que eu tinha sonhado. Que fracasso. Aí, segurei e fiz força, falei, mas agora é morrer com dignidade. Aí, nisso eles perguntaram nacionalidade. Eu falei, brasileira? Falei que era brasileira. Aí eles disseram, los papeles, os documentos. Eu falei, aí eu raciocinei, ponto, agora eu vou lá dentro, pego a arma e furo e tento fugir pela janela. Mas estava tudo cercado, ia ser um fracasso total. A circunstância me ajudou muito. Aí eu falei, um momentito, vou ir buscar. Falei, um momento, vou buscar os documentos. Mas quando eu virei, eles não tinham coragem de aproximar de mim de frente. Mas quando eu virei as costas, eles correram, já sentia que tudo. Aí me puseram no chão
e começaram a bater. Eu apanhei de horas a fio, desmaiei 3 vezes, bati a cabeça na parede, queria saber onde que estavam as pessoas da casa, eu sabia que o Reinaldo estava do lado, mostrava as fotografias dos outros, onde que estava, tinha muita cama, onde que está o armamento, onde que está isso, onde que está aquilo. A gente tinha armamento, mas estava no chão. Eu fiz um buraco lá, vocês lembram, né? Feri a mão tudo, fiz um subterrâneo e guardei, estava meu diploma, estava armamento, estava tudo. Mas eu fiquei com uma pistola. Uma pistola, eu não lembro se é uma pistola 45, né? Uma pistola. E o que eu fiz? O que me salvou também, é engraçado as coisas. Peguei a pistola, coloquei no pé da outra cama. Eram 3 camas, eu acho, uma ao lado da outra. Aquela tinha 4 colchões, aquela era repartida. E tinha uma bala grande, assim, eu não lembro se era uma metralhadora .50, que estava na cabeceira, eu deixei ali. Então eles começaram a bater e eles foram procurar a arma, pegaram o colchão, viraram, a pistola correu, ficou no meio, não acharam. Se tivesse achado, me matavam na hora. Eu tinha ordem para matar a pessoa que estava com a arma. Aí eles foram batendo, eu desmaiando, queria não dar informação, eu tomei uma atitude, falei, bem, agora não falo nenhuma palavra. Comecei a pensar, despedindo da vida, tudo, mas chegou um ponto, eu falei, eu acho que eu estou atuando incorretamente. Despedi das pessoas que ia saber que ia morrer. Aí eu falei, olha, escuta, eu não sou terrorista que vocês estão falando, eu sou um turista, vocês têm os documentos aí, tem passaporte, tem tudo. E, então, eu não sou isso. Aí, eles falaram, cala a boca, cachorro, você não é, batia mais todo. Mas um deles ficou em dúvida. Depois falou, Miriam, olha aqui, diz médico, turista, não sei o quê. Um deles modificou. Outros tinha um sadismo, uma coisa impressionante. No desmaiar, uma terceira vez lá, quando eu dei por mim, eu estava sendo arrastado pela rua. Eu já estava todo ensanguentado, partido aqui, afundado, costela, não tinha nada, estava morto-vivo, com a cabeça tudo arrebentada, todo praticamente morto. Mas eu não tinha, tive um controle, mas muito grande da dor, de tudo. Praticamente, a partir de um momento, me concentrei, eles faziam tudo, quebrava, e eu praticamente não sentia. Aí, arrastando pela rua, veio o Vitório, sabe, a gente tinha um cachorrinho que era o Branquinho. E o Branquinho veio, eu acordei, olhei, estava sendo arrastado, e o Branquinho vinha correndo e chorava, me lambia a boca, o cachorrinho chorava, acompanhava. Nisso, alguém atirou neles. Aí, quando deu aquele tiro, eles me jogaram no chão e começaram a procurar. Eu não conseguia levantar, andar, já estava meio morto, né? Aí eles pararam e me arrastaram mais umas 2 quadras pelas mãos, um segurando de cada lado, e me jogaram dentro do carro. E ali, fui para outra comissaria, passei tudo, fui torturado em outros lugares, tudo, e caí na General Mackenna, que era a polícia política de lá. Lá, eu tenho que ressaltar uma coisa que eu acho importante. Eu fui bem tratado, parece mentira, na polícia política. Eu estava tremendo, muito de frio, ensanguentado, e praticamente nu. A cara tinha rasgado tudo, né? E eu enrolava assim para esconder. E chegou um rapaz perto de mim, chegou e falou, aqui é mentir, mentir e mentir. Olhou para o lado e foi embora. Daí a pouco chegou outro, fez menção assim, e
eu tremia demais, ele trouxe falou uma chompa, um pullover, e me deu, vestiu aquilo. Daí a pouco, o outro chegou, trouxe um chinelo, mas o chinelo era do mesmo pé, que eu fiquei assim, feito cantinfla, né, com o pé para o lado. Aí veio o delegado, e o delegado pediu desculpa, falou, doutor, o que está passando? O chileno é um povo solidário, é um povo culto, é um povo educado. Isso que está ocorrendo aqui é uma loucura total. É uma loucura. E chamou o pessoal, falou, olha, faça um interrogatório sumário para ele e leve. Ele falou, o senhor tem que ir para uma cela. E não tem outro lugar, mas não posso fazer, nós não temos comida, não temos água, não temos nada. Não podemos dar nada. Chegou na cela, estava lá o Silvério, que era um brasileiro, um economista que estava lá, e tinha mais eu não sei, umas 8, 10 ou 15 pessoas, mas eu estava moído. A prisão de prisioneiro comum assusta, quando a gente tem que entrar lá para ver como que é. Era um estrado em volta assim, e aqueles mitórios que as pessoas ficam de cócora, e aquilo entupido com fezes, tudo por ali, e a gente sentava naquele estrado. Eu não podia, na primeira noite, não conseguia dormir, nada, tremendo, e não podia encostar, que estava tudo machucado. De manhã chegou o delegado, novamente pediu desculpa, e aplicou uma injeção, fez os curativos, tudo, e com aquela injeção que eles aplicaram, eu dormi. Fiquei por ali. Mas eu estou separando do objetivo, eu tenho que entrar no 2 minutos? Tá. Eu interrompo aqui. No Estado Nacional, eu cheguei lá, eu acho que uns 7 dias depois, 6 dias, não sei quanto, sem comer, sem nada. Cheguei lá e, na sequência das coisas lá, tem muito que falar, mas não dá. O interrogatório era sempre perigoso extremista, justiça militar. Era o parecer que eles davam lá. E a polícia brasileira, eu não lembro nada dos nomes das coisas assim. Por quê? Eu tenho um filósofo alemão que dizia, a dor passa, mas toda alegria quer eternidade, quer profunda eternidade. Então, eu guardo o bem e quase que esqueço do mal. E então, lá no interrogatório, eu só tive uma coisa assim, eles não me torturaram, não bateram, não fizeram. Eu tinha um passaporte, saí do Brasil com um passaporte, e esse passaporte tinha sido emprestado. Acabou, tinha sido emprestado para um colega fazer uma viagem a Paris. E ele voltou, minha fotografia foi colada novamente no passaporte, e eu vim ao Brasil, cumpri uma tarefa, contatar as pessoas aqui no Brasil para levar para lá, tinha pouca gente que tinha saído da prisão. Fiz esse contato, mas passei na casa da minha irmã e deixei meu passaporte com ela. E falei, olha, eu não preciso do passaporte, a gente já não precisa do passaporte mais, nós estamos tudo clandestino. Aí levei o colega para o Chile, e no Chile, esse passaporte minha irmã, quando eu dei uma lista que eu tinha sido morto, uma amiga minha que era bisela telefonou para o meu irmão e falou, o Otto foi preso, está muito mal, tenta contatar. E meu irmão tentou sair do Brasil, mas foi preso, não conseguiu. Aí minha irmã foi para o Chile, e ela levou o passaporte, e entregou minha irmã e minha sobrinha para o cônsul. O cônsul não era alemão, era da Dinamarca. E ele levou o passaporte lá para
o pessoal. E os brasileiros que estavam lá pegaram o passaporte. Então, eles já descreveram o interrogatório que era, né? Então, eles queriam saber o que eu fui fazer. Eu estava até saindo razoavelmente no interrogatório. Aí, eles perguntaram, você foi a Paris? Eu falei, fui. Aonde que você ficou lá? Eu falei, o Jean-Pierre lá, não sei o quê. Eu comecei a fazer umas coisas. Aí, eu vi que não tinha nada, eu não tinha condição de responder as perguntas deles, que foi outra pessoa que foi, eu não sabia nada. Aí, o que eu fiz? Fiz uma cara feia e não respondi mais nada. A única coisa que eu podia falar agora, basta, faça o que quiser, mas não falo mais nada. Senti desmontado. Né? E aí eles interrogaram, mas não fizeram nada. Fizeram uma pergunta. E o chileno, eu tinha trabalhado durante o terremoto, trabalho voluntário, noite e dia, ajudando a população. Nas inundações que houveram lá, eu trabalhei também dia e noite, muitos dias. E eu conheci muitas pessoas. E dentro dos interrogatórios, tinha um que me conheceu, um chileno, que eu não sei se era polícia, o que era, que me conheceu, né, lá naquelas coisas. E eles queriam que me acusaram de fazer medicina ilegal no Chile. Eu falei, olha, eu acho que eu sempre trabalhei com aqueles que não tinham médico. Nunca cobrei uma consulta. Não matei ninguém. Só ajudei, só tratei as pessoas. E não fiz nada ilegal. Eu acho que eu sou bem mais eficiente, bem mais eficiente do que a tarefa que vocês desenvolvem aqui. Tá. Fazendo esse trabalho aqui. Eu passei a agredir. Mas eu não posso ir mais longe. Né? Eu tenho, assim, como eu vivi demais, eu tive a fase de camponês, a fase de militar, a fase de médico, a fase resistente, e por aí afora é impossível resumir. Eu tentei, assim, ser rápido, mas, infelizmente, o tempo é muito limitado. Peço desculpa pela maneira de falar e a pouca... falar mais devagar, mais claro, né? Mas, infelizmente, as coisas ocorreram assim. Muito obrigado por me ter... Nós é que agradecemos, senador João Corbeville, me permite, de todos nós aqui, tem um lapso, que eu pensei até que o Otto fosse falar, mas entre nós, os prisioneiros, um faleceu no estádio, que foi o Vânio Matos, né? Ele estava comigo e o doutor Otto foi que diagnosticou. E no último dia de vida do Vânio, inclusive, eu fui um dos que transportou ele até o hospital de campanha junto com o Otto, né? E foi por uma falta de atendimento médico, né? Quer dizer, prova mais uma vez que o Brasil não deu atenção, os chinelos não deram atenção, e ele poderia ter sido salvo se fosse operado a tempo. Isso acho que o Otto pode até testemunhar nesse caso. Eu também acho, está aguardando exatamente, porque é uma história que nós conhecemos, mas quem está nos ouvindo e nos assistindo não conhece. Então, Otto, eu passaria 2 minutos aí para explicar esse... Durante toda a minha participação na resistência, eu fui sempre médico, trabalhei sempre como médico. Fiz a medicina na prisão, fiz em tudo era a medicina que era a minha paixão. Então, o Vânio tinha sido capitão da Força Pública de São Paulo, foi preso e ele chegou no estádio numa condição psíquica muito má. Separaram ele de uma filha que ele tinha, da mulher, e entregaram para uma família e levaram ele para o estádio.
e ele ficou numa condição mental muito difícil. Ele queria que a gente fugisse da cela. Achava que nós tínhamos que fugir dali, senão ia nos matar. Mas aquilo era metralhadora, incestada para todo lado, era impossível sair dali. Tinha 10 obstáculos que era impossível, a gente desarmado. Aí nós pedimos mesmo para ensinar inglês para nós, para poder ver se ele passava. De repente, a gente passava comendo uma coisinha assim, 20 dias, 30, o intestino não funcionava mais. A gente comia quando achava casca de laranja para comer, para funcionar. O Vânio tinha muitos dias que não defecava. Então, ele de um momento começou a sentir dor abdominal. E eu examinei, fiz o diagnóstico de um abdômen agudo cirúrgico. Isso significa que é uma situação de urgência que tem que ser operada, senão a pessoa morre. É um apendicite que rompeu, é o intestino perfurado, são várias patologias que dão esse quadro. Fiz um relatório e pedi para levar aos médicos que estavam no estádio. Aí eles nos levaram, os soldados apontando a arma, assim, a gente caminhando na frente, fomos até lá. Chegaram, eles me puseram de mão na nuca lá e trataram como prisioneiro. E falaram, não, você não é médico, você é prisioneiro. E mandaram de volta com o Vânio. Voltamos para a prisão. O Vânio continuou. Aí eu fui falar com o decano, que era o reitor, né, da universidade, da Faculdade de Medicina, e ele falou, tá, eu vou tentar. Ele era prisioneiro também, mas deu uma nova oportunidade para mim levar o Vânio. Fiz um relatório escrito, tudo, do diagnóstico, e levei até lá. Mas, com isso, já tinha passado 4 dias. Era uma cirurgia de urgência, passaram mais aqueles dias. Aí, eles resolveram atender. E isso parece que foi numa segunda-feira, não tenho certeza da data, e quando foi quarta-feira ou quinta-feira, chegou a notícia que eles foram operar, mas estava tudo gangrenado e o Vânio morreu. Foi um crime praticado por médicos, por militares. Esse é o resumo, mais ou menos, do que aconteceu, né? Ele foi vítima da falta de assistência, é um crime hediondo, né? Uma coisa sem explicação.